Graça e paz a todos vocês. Bom, chegamos no 7º dia da criação, ou seja, chegamos no sábado, o 7º dia da criação de Deus, onde o Senhor vai descansar de toda a sua criação, de toda a sua obra. O que esse dia estava falando para a gente? O que a Bíblia de fato nos relata que esse dia para nós apontava? O 7º dia da criação, o sábado do Senhor, o dia do descanso do Senhor. Nós já falamos um pouco a respeito disso na introdução desse estudo, que tem o vídeo Introdução à Semana da Criação. Então, eu gostaria de convidar você a assistir também esse vídeo, que fala um pouquinho mais sobre o sábado. Mas neste estudo, eu também gostaria de falar um pouquinho a respeito do sábado, desse 7º dia da criação que é tão importante para nós. O que Deus de fato quis nos mostrar através desse dia de descanso? O que isso de fato espiritualmente apontava para nós, para a igreja, o povo de Deus, todo o Israel do Senhor, todo o povo de Deus. E para isso eu gostaria de ler com você o texto de Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3, que nos diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Bom, nós já vimos, como já falei no vídeo anterior, no vídeo da introdução da Semana da Criação, vimos que a palavra sábado, o Shabat do Senhor, ele não fala apenas de um descanso, de cansaço físico, mas a palavra descanso ali tem um significado de cessar, de terminar uma obra, de acabar uma obra. Então vemos aqui na Semana da Criação que Deus ele descansa no 7º dia. Ele termina a sua criação no 7º dia. E ele então vai descansar nesse dia. E desde então, o sábado vai ser considerado nas Escrituras como o dia do descanso do Senhor. Porém, já vimos também em vídeos anteriores que o Senhor trabalha no dia de sábado. Nós vimos Jesus falar a respeito disso no Evangelho de João, capítulo 5, quando ele cura aquele homem no tanque de Betesda. Então, se Deus está trabalhando no dia de sábado, que sábado seria o dia de descanso do Senhor? É sobre isso que eu gostaria de conversar com você, a respeito disso, neste momento, para que a gente compreendesse o que a Bíblia de fato quer nos mostrar através de tudo isso. No texto que nós acabamos de ler, vai relatar que o Senhor acabou os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º, então Deus terminou no dia 7º. Então ele cria o dia 7º, mas ele termina toda a sua criação no 7º dia. Esse dia, diferente de todos os outros, eu não sei se você percebeu, mas diferente de todos os outros dias da criação, esse dia a Bíblia não relata que houve tarde de manhã o 7º dia. Ela não relata isso. Diferente de todos os outros demais. Sempre a Bíblia vai dizer que houve tarde de manhã o primeiro dia, houve tarde de manhã o segundo dia, ou seja, mostrando o início e o fim de cada dia. Diferentemente do sábado, a Bíblia não relata que houve tarde de manhã e aconteceu o 7º dia. Nós sabemos que de fato o sábado semanal, literal, ele tem um começo e tem um fim. Ele também dura 24 horas. Mas esse dia de descanso que a Bíblia nos relata, do Gênesis, é um dia que não tem fim. Quando a Bíblia não relata houve tarde de manhã, o 7º dia, quando a Bíblia não relata o fim e nem o começo desse dia, a Bíblia está querendo nos mostrar então a eternidade desse dia, a eternidade do Shabat do Senhor. Quando Deus conclui toda a sua obra e entra no descanso, concluindo toda a sua obra, ou seja, uma vez entrando no descanso do Senhor, nunca mais termina esse descanso. Esse descanso ele é eterno. O Shabat do Senhor,
ele é um descanso eterno, ele não termina nunca mais. E é sobre isso que eu queria falar com você nesse vídeo. A importância de nós compreendermos o valor espiritual do sábado semanal e de tudo aquilo que a Bíblia relata sobre esse dia de descanso, sobre o descanso do Senhor. E eu garanto para você que a Bíblia quer nos ensinar muito mais do que guardar um dia literal de 24 horas. Embora na lei era exigido que se guardasse o dia de sábado, sim, como lembrança, como eu já disse, desse ciclo de 7, para a gente sempre estar lembrando, para o santificar. Mas Deus não estava querendo que a gente se tornasse um dia de 24 horas como se fosse santo e sagrado. Mas Ele queria mostrar para nós muito mais do que isso. Ele queria mostrar para nós coisas espirituais a respeito desse dia de descanso dele. Assim como todos os dias que nós já estudamos, onde Deus ele vai criar coisas materiais, mas apontando para realidades espirituais, também o sábado não é diferente. Então, para começar o nosso diálogo a respeito do sábado, eu gostaria de destacar esse ponto nesse texto, onde esse texto, diferente de todos os demais dias da criação, o texto bíblico não relata que o sábado houve tarde e manhã, mostrando a eternidade desse descanso do Senhor. Então, para mim já fica claro que o sábado semanal ele tem um começo e tem um fim, porque ele é sombra de uma realidade. Mas a realidade do sábado semanal, a realidade espiritual disso tudo, não vai ter fim. Uma vez que nós entrarmos no descanso do Senhor, uma vez que Deus terminar toda a sua criação espiritual, entraremos para o descanso do Senhor, terminando toda a obra do Senhor e nunca mais sairemos. Ou seja, o sábado espiritual que Deus quer nos mostrar através do sábado literal é um sábado eterno. E eu convido você a pensar comigo a respeito disso. A Bíblia, ela sempre vai utilizar, e Deus na sua soberania, Ele sempre vai utilizar, além do sábado semanal, outras figuras mostrando esse dia de descanso, mostrando o lugar de descanso. Deus não vai usar apenas o sábado semanal como figura disso, mas Ele também vai usar outras coisas como figura, como sombras desse lugar de descanso que vai ter no futuro, nesse dia de descanso que vai existir no futuro ainda, ou seja, ainda não aconteceu isso não se cumpriu, mas de certa forma, mas Deus quer mostrar na Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, várias sombras, vários exemplos desse dia de descanso do Senhor. E um desses exemplos que a Bíblia nos mostra sobre esse lugar de descanso de Deus é a terra de Canaã, a terra prometida. Essa terra de Canaã, Deus vai utilizar ela também, assim como o sábado semanal, vai utilizar essa terra como sombra do descanso dele, como sombra da realidade do descanso espiritual de Deus, quando ele terminará toda a sua obra espiritual. Eu gostaria de convidar você a ler comigo o texto de Deuteronômio, capítulo 12, versículo de 9 a 10, que nos diz assim: Porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor, vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor, vosso Deus. E vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor e morareis seguro. Bom, o contexto desse texto é quando Moisés ele chega diante do Rio Jordão, após o povo de Israel ter passado 40 anos no deserto, e aquela geração que saiu do Egito morre toda no deserto, e agora Moisés, pós 40 anos, se encontra diante do Jordão, e era somente atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida, a terra de Canaã. E agora naquele momento Moisés então ele vai relatar para o povo toda a lei novamente. Ele vai citar para o povo o Pentateuco, as leis de Deus,
convidando o povo a refletir em tudo aquilo que Deus havia feito no passado por aquele povo, mas também, ao mesmo tempo, mostrando para aqueles irmãos, para aquele povo que entraria na terra prometida, que os irmãos que não creram, aqueles irmãos que foram desobedientes, que adoraram ídolos, que não obedeceram ao Senhor, que deixaram de crer no Senhor, não entraram na terra prometida. Mas então era agora para aqueles homens e mulheres, irmãos, abandonar os seus ídolos, ser fiel ao Senhor, porque agora eles ainda não tinham tomado posse da terra prometida, mas iriam entrar no descanso do Senhor logo em seguida daquele tempo. Então esse texto está nos falando disso, e eu vou ler novamente, que diz assim: porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Observe que Moisés está dizendo que a Canaã, que eles iriam tomar posse naquele momento, era o descanso, entre aspas, que Deus prometeu por herança ao seu povo. E ele ainda vai dizer assim: mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Então observa que Deus, ele vai tirar o povo de Israel do Egito, ele vai usar Moisés para atravessar o deserto com aquele povo, mas devido à desobediência, aquela geração que era contada para a guerra vai morrer no deserto, vai ficar 40 anos no deserto. No final desses 40 anos, Moisés então vai chegar com o povo diante do Rio Jordão, e agora ele vai relatar toda a lei novamente para o povo de Israel, para que então o povo entrasse na terra prometida, a terra de Canaã. E aqui ele vai dizer: porque ainda não entraste no vosso descanso. Então entenda que Deus está usando a terra de Canaã como sombra do descanso do povo de Deus, como lugar de descanso do povo de Deus. Assim como ele vai usar o sábado semanal para falar desse descanso, ele também vai usar a terra de Canaã, a terra prometida, como sombra desse descanso. E por isso Moisés, ele está falando e relatando isso aqui ao povo. É tanto verdade o que eu estou dizendo, que no Novo Testamento, o escritor aos Hebreus vai usar a figura de Canaã também, e vai usar exatamente esse episódio, quando o povo de Israel entra na terra prometida. Ele vai usar isso para falar também de um descanso que o Senhor ainda está prometendo para o seu povo, mostrando que esse descanso aqui também era apenas uma sombra. Se você estudar com muito cuidado a carta aos Hebreus, especialmente o capítulo 3 e o capítulo 4, vai falar dessa herança que o Senhor prometeu dar para o seu povo e para o descanso. E você vai perceber que ele então vai utilizar a terra de Canaã como sombra. Vai falar que Deus utilizou a terra de Canaã como sombra dessa realidade do descanso de Deus. E eu quero ler alguns versículos de Hebreus com você. Hebreus capítulo 4, versículo de 1 a 7, diz assim: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. E quando se fala com eles aqui, está exatamente falando desses irmãos lá do passado, que não entraram na terra prometida pela desobediência. E ainda diz assim a palavra: mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Observa que
o texto ele está citando exatamente o dia da criação, falando do sábado semanal de descanso, mas agora está utilizando a terra prometida como figura desse descanso, mostrando que os irmãos do passado, pela desobediência que deixaram de crer em Deus, não entraram naquele descanso, usando a terra prometida como sombra desse descanso. Mas a nós também foi pregado o Evangelho. E aí então ele continua dizendo para nós assim: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso, visto portanto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Presta atenção que o escritor aos Hebreus ele está utilizando essa figura, esse momento aqui que o povo de Israel entra na terra prometida, e ele então vai dizer que depois de muito tempo que o povo de Israel entra na terra prometida, e nós sabemos que Davi ele vai existir depois que o povo entra na terra prometida, ou seja, no descanso do Senhor, mas mesmo depois de muito tempo, Davi ele vai falar de um descanso ainda futuro. É exatamente isso que o texto quer nos mostrar. Ou seja, embora Deus vai utilizar o sábado semanal como sombra de um descanso, e nós vimos já que não está falando de um sábado literal de 24 horas, porque Deus deixou nas Escrituras que esse sábado, que ele se refere a ele, a realidade espiritual, não é de 24 horas, mas ele é eterno. Está falando então da eternidade. Então, observa que da mesma forma que Deus está utilizando o sábado semanal como sombra de um descanso, ele também vai usar a terra prometida, a terra de Canaã, também como sombra de um descanso. Mas mesmo depois que o povo de Israel entra na terra prometida, Davi, muito tempo depois, ele ainda vai falar de um descanso futuro, que ainda vai acontecer. Por quê? Porque isso era apenas sombra. Mas existia a realidade, o sabá do Senhor, o sábado, o dia do descanso do Senhor, o lugar de descanso do Senhor, ainda era futuro. A realidade de todas essas coisas ainda aconteceriam no futuro. E ainda quero continuar lendo Hebreus capítulo 4, a partir do verso 8 a 11, que nos diz o seguinte: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Duas coisas muito interessantes na continuação do texto aos Hebreus, no capítulo 4. Ele vai dizer assim: primeiro, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então observa que foi Josué que entrou com o povo na terra prometida. E eles vão batalhar com 7 nações antes de ter descanso. Mas após batalhar com 7 nações, eles vão ter o descanso, vai cessar as guerras, as batalhas. Mas nós sabemos que o povo de Israel depois vai pecar, vai se tornar escravo novamente. E daí por diante. Por quê? Porque aquilo era apenas uma sombra desse descanso que vai ter no futuro, a realidade espiritual disso que será eterno. Então, Josué de fato não deu um descanso verdadeiro para o povo. Era apenas uma sombra. Mas existe um descanso ainda hoje, sendo prometido para o povo ainda hoje. E esse descanso não é um sábado semanal. Esse descanso não é um sábado de 24 horas. Esse descanso é um descanso eterno, quando
todos nós que entrarmos no descanso do Senhor, descansaremos de todas as nossas obras, nossas fadigas. É disso que o texto está nos mostrando. O texto ainda nos fala que nós devemos então nos esforçar para entrar naquele descanso e não sermos desobedientes como aqueles aqui, que naquele tempo, nessa figura, foram desobedientes a Deus no deserto e não entraram na terra prometida. Então, o texto e o escritor está mostrando para nós, usando o exemplo daquele povo do passado, mostrando para nós que nós também não podemos ser desobedientes, deixarmos de acreditar em Deus, para que um dia nós possamos então entrar no descanso do Senhor, na Jerusalém celestial, ou seja, no milênio, onde Cristo virá reinar sobre todo o povo. E eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito disso aqui agora, mas a gente vai no decorrer do estudo falando um pouco a respeito disso. Mas a princípio eu quero que você entenda isso. Primeiro, se o sábado semanal seria de fato um sábado de descanso, onde muitas pessoas idolatram ele, dizendo que tem que guardá-lo literalmente, o sábado que Deus criou lá no Gênesis da criação, ele não tem começo e não tem fim, mostrando a eternidade dele. E o sábado semanal é de 24 horas. Então só quero que você entenda, e jamais aqui estou falando, julgando as pessoas que fazem isso, mas eu queria que você entendesse as realidades disso. Então, Deus ele vai utilizar o sábado semanal sim na lei, inclusive é um dos 10 mandamentos, mandando o povo guardar o sábado, lembrar do dia de sábado para o santificar. Ou seja, lembrar do dia de sábado, sim, a lei como sombra, assim como mandava nós oferecer sacrifício de cordeiro para lembrar de Cristo, também era necessário guardar o dia de sábado semanal, lembrando daquele dia de descanso, mas não do sábado literal. Era para guardar aquele dia literal, mas lembrando desse descanso espiritual que viria no futuro. E nós sabemos que é através de Cristo que esse descanso vai acontecer. Então Cristo é o nosso descanso, é o nosso refúgio. É nele que nós, através dele, que nós iremos descansar no milênio, na volta dele. Descansar com o Senhor. Então, observa que o texto está nos mostrando que nós precisamos sim lembrar do dia de sábado para o santificar. A lei falava isso, mas não estava falando apenas de um dia de 24 horas. A realidade espiritual daquele sábado semanal, ele era espiritual e falava de coisas espirituais. Então, eu queria que você compreendesse isso, que o sábado da criação, Deus quis deixar esse detalhe, que não houve tarde nem manhã. E Ele vai utilizar também a terra de Canaã como sombra desse dia de descanso, que nós, o lugar de descanso, que nós estaremos nele naquele dia. Então esforcemos por entrar naquele lugar de descanso e não sejamos infiéis ao Senhor e não sejamos incrédulos ao Senhor, para que nós possamos entrar no Shabat do Senhor, no sábado do Senhor. A entrada de Israel em Canaã, ela foi uma sombra da entrada do povo de Deus no milênio, sim, porque o sábado semanal, ele aponta para o milênio. Assim como Deus, ele criou o dia, o mundo literal, o mundo físico, em 6 dias de 24 horas e descansou no 7º dia, Deus também vai estar trabalhando numa criação espiritual durante 6 dias milenar, ou seja, 6.000 anos, e irá descansar, concluir toda a sua obra no 7º milênio, que o Apocalipse vai chamar de o milênio, quando Cristo irá reinar sobre todas as terras e haverá uma paz perfeita nessa terra, porque Deus irá descansar de toda a sua obra, porque Ele conclui toda a sua obra nesse dia. E é disso que o sábado semanal está falando, está apontando para essas realidades. Então eu gostaria de convidar você a refletir comigo sobre o momento da entrada do povo de Israel na terra prometida, na Canaã terrena, que era uma sombra, não a realidade, desse também descanso do Senhor.
desse lugar de descanso de Deus, tá? E aí eu queria aqui perguntar algo para você. Por que que Moisés não entra com o povo e não conduz o povo à terra prometida? Por que que Moisés ele vai tirar o povo de Israel do Egito, ele vai conduzir o povo pelo deserto, mas ao chegar diante do Rio Jordão, Moisés ele vai passar para Josué a liderança, e Moisés mesmo não vai conduzir o povo para a terra prometida, mas vai ser Josué que vai conduzir o povo para a terra prometida. Por que Moisés não entra nesse lugar ou na terra prometida que era sombra de tudo isso? Bom, alguns vão dizer que Moisés não entrou na terra prometida porque Moisés ele bateu na rocha com raiva para que a rocha desse água quando ali Deus, o povo de Israel teve com sede no deserto e pediu água para beber. Alguns vão dizer então que Moisés não entrou na terra prometida por causa disso. Mas eu gostaria de convidar você a refletir comigo a respeito de um texto ou dessa situação para a gente ver se de fato foi por isso que Moisés não entra na terra prometida e não conduz o povo até a entrada da terra prometida. O primeiro texto que eu gostaria de ler com você é Êxodo capítulo 17, verso 6, que nos diz assim: Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. Bom, esse texto de Êxodo 17 foi a primeira vez em que Israel teve sede e pediu água. Deus então vai ordenar a Moisés que subisse na rocha e que batesse na rocha para que dela jorrasse água e desse para o povo beber. Então veja bem, a primeira vez que o povo de Israel teve sede, Deus vai dar uma ordem para Moisés bater na rocha para que a rocha ferisse a rocha, para que a rocha desse água. Ora, nós sabemos que essa rocha é Jesus Cristo. E Jesus foi ferido por nós, pelos nossos pecados. Então Jesus ele nos deu água, essa rocha nos deu água através dos seus ferimentos, através das suas feridas nós fomos sarados. Então aquele bater na rocha estava representando isso. Deus vai ordenar Moisés para bater na rocha. E no segundo episódio, quando todos vão usar esse texto para falar que Moisés não entrou na terra prometida porque feriu a rocha, no segundo episódio é o texto de Números, capítulo 20, a partir do verso 7, que nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis águas da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Observa que nesse segundo episódio, quando o povo de Israel teve sede, Moisés então vai receber uma ordem de Deus. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, pega o bordão, o cajado, e vai até a rocha. Por que que Deus manda Moisés pegar o cajado? Porque assim como a primeira vez, Moisés teria que bater na rocha. Ou seja, o ato de bater na rocha foi um ato que Moisés fez porque ele estava apenas repetindo algo que Deus já ordenara ele fazer lá atrás. Então não creio que era por causa de bater na rocha que Moisés não entrou na terra prometida. Mas Moisés, ao invés de orar a rocha, de falar para a rocha, porque a rocha representava Cristo, para que ela desse água, mesmo ferindo ela, ele então vai dizer: tiraremos água
para vós rebeldes, ou seja, dando a entender ao povo de que é ele e Arão que tiraria a água daquela rocha para o povo beber. Desta forma, Moisés e Arão não deu glória a Deus diante do povo de Israel. E foi por isso que Deus então disse que eles não glorificaram o seu nome diante de Israel e por isso não entrariam, não conduziriam o povo até a terra prometida. Esse é um dos motivos pela qual Moisés não vai entrar na terra prometida. Mas existe um motivo ainda maior do que esse, que passa por esse, mas é ainda maior do que esse. Qual seria então esse motivo? O que Deus estava querendo nos mostrar através disso tudo? Olha que interessante. Nós precisamos perceber que Moisés, ele não vai dar glória a Deus naquele momento quando ele diante do povo de Israel. Moisés, ele tem uma representação na Bíblia. Sempre quando a Bíblia vai falar de Moisés, ele está representando algo. E olha que interessante, Moisés, ele vai representar então a lei. Então nós vemos que Moisés, ele representa a lei. Moisés, ele vai representar a lei. Então nós vemos que Moisés, ele vai tirar o povo de Israel do Egito, ele vai conduzir o povo pelo deserto e a lei vai ser dada a Moisés exatamente no deserto. E a partir daquele momento Moisés vai representar a lei. Então Moisés, ele vai conduzir o povo durante o deserto todo. Mas ao chegar diante do Rio Jordão, vai acontecer aquele episódio. Moisés, ele não vai dar glória a Deus diante do povo de Israel. E Moisés então, ele vai escolher Josué, e Deus vai separar Josué, para que Josué então conduzisse o povo até a terra prometida. E aí, nós temos que esse texto é algo muito interessante, que vai nos mostrar algo muito interessante. Todo esse episódio que aconteceu com Israel, a entrada de Israel na terra de Canaã, no descanso do Senhor, tem toda uma simbologia e Deus queria nos revelar algo muito importante através de tudo isso. Bom, nós já vimos então que Moisés, ele vai conduzir o povo durante o deserto, mas ao chegar diante do Rio Jordão, ele vai passar a liderança do povo para Josué. Mas eu gostaria de ler um texto com você, em Números, capítulo 13, verso 16, diz assim: São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Bom, quando chegou diante do Rio Jordão, Moisés então vai citar toda a lei para o povo novamente. Moisés então vai escolher 12 espias para que esses espias atravessassem o Jordão e viessem, antes dele tomar posse da terra prometida, viesse espiar a terra, olhar a terra como essa terra era. Ele vai escolher um homem de cada tribo, e dentre esses homens que Moisés vai escolher, ele vai escolher um homem chamado Oséias, se eu não me engano, da tribo de Efraim. Então, Oséias. Mas o interessante é que quando Moisés escolhe Oséias para ser um dos espias, para espiar a terra de Canaã, ele vai mudar o nome de Oséias. Ele vai mudar o nome de Oséias para Josué. O nome Oséias significa salvação. Mas o nome Josué significa Javé é salvação. Então, mais uma vez, o nome Oséias significa salvação. Mas o nome Josué significa Javé é salvação. Há uma diferença entre esses dois nomes. Mas o interessante é que quando Moisés está mudando o nome de Oséias para Josué,
Ele não faz isso por acaso. Ele faz isso na orientação de Deus. Porque o nome Josué, no hebraico, o nome Josué no hebraico é o mesmo nome de Cristo, Yoshua, Yeshua. Ou seja, então Josué aqui, ele está representando Cristo. Observa então que Moisés, a lei, vai conduzir o povo durante o deserto, mas quem vai entrar com o povo na terra prometida, no descanso de Deus, não será a lei, não será Moisés, mas será Josué, Cristo. Nós já estudamos isso nos vídeos passados, em alguns vídeos aí no canal, e nós já vimos que a lei, segundo o que Paulo vai escrever aos Gálatas, a lei nos serviu de aio para nos conduzir até Cristo. Então era para ela durar até a vinda do Cristo. Pois é, o que nós estamos vendo acontecer aqui é exatamente isso. A lei, Moisés, conduzindo o povo até Josué, Cristo. Mas quem vai entrar com o povo na terra prometida, no descanso de Deus, no Shabat do Senhor, é Cristo e não Moisés. E aí a gente está falando da nova aliança e tudo mais. Eu queria que você entendesse que esses detalhes das Escrituras não estão ali por acaso. Então, do mesmo jeito que aquele momento, a terra de Canaã representava esse lugar de descanso do Senhor, o Shabat do Senhor, onde o povo estaria entrando no descanso, nós também temos essa simbologia, onde Moisés, a lei, leva o povo até Cristo vir sobre a terra. E nós já vimos no quarto dia da criação que Cristo ele vem no quarto milênio. E ali não fala a data, ponto de partida, não é o nascimento de Cristo, mas a morte de Cristo. Nós vimos isso quando falamos da nova aliança, onde começa o Novo Testamento. Então, quando Cristo viesse, então a lei deixaria de existir e quem conduziria o povo dali para frente seria Cristo e não mais a lei. Compreendeu? Então, esse episódio está nos mostrando isso. A lei conduz o povo até a vinda de Cristo. E Cristo é que vai entrar com o povo na terra prometida, no Shabat do Senhor, no descanso do Senhor. Mas existe algo muito interessante também a respeito disso, que está no livro de Josué, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Quando o povo de Israel chegou o dia deles entrar na terra prometida, entrar no descanso do Senhor, olha o que o texto vai nos relatar. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, e esses 3 dias está apontando para a ressurreição de Jesus, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram o povo dizendo: quando vides a arca da aliança aqui está representando Cristo já ressuscitado, com seu corpo glorificado. Então, quando vides a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Então o povo de Israel, em algum momento, iria ver a arca da aliança partindo. E eles então era para seguir aquela arca. E aí diz assim: contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, e não vos cheguei a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Jesus disse que ele era o caminho, mas olha que interessante, que quando o povo de Israel, eles chegam diante do Rio Jordão,
Era só atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra prometida, entrar no Shabat do Senhor, no descanso do Senhor. Então, Moisés vai passar a liderança para Josué, Yeshua, Cristo. E Cristo, então, Josué, ele vai dar uma ordem para o povo que ao terceiro dia, falando da ressurreição de Cristo, que após aquele terceiro dia, a Arca da Aliança iria na frente deles. E olha que interessante que a Arca da Aliança, ela teria que ir na frente do povo 2.000 côvados de distância. Então, o povo era para esperar os sacerdotes conduzir a arca, atravessando o rio, até 2.000 côvados na sua frente. E somente depois que a Arca da Aliança tivesse atingido 2.000 côvados, é que o povo de Israel iria seguir a Arca da Aliança e ambos entrariam na terra prometida. Ora, o que isso significa? O que Deus queria nos mostrar através de tudo isso? Olha, a numerologia da Bíblia, ela é impressionante. O que o texto está querendo nos dizer é que depois do terceiro dia, após a ressurreição de Cristo, nesse terceiro dia, Cristo então vai ser elevado às alturas e vai então entrar no descanso do Senhor. Ele vai conduzir o seu povo a partir daquele momento. Mas o Israel de Deus, ele só vai poder ir ao encontro da arca, que é Cristo, depois que passasse 2.000 côvados. Esse número 2.000 representa 2.000 anos após a ressurreição de Cristo, até o dia em que Cristo então voltaria até as nuvens. Então o Israel de Deus ressuscitará, e aqueles que estiverem vivos irão encontrar com o Senhor juntos nos ares. Então você consegue entender que o texto está nos mostrando que Jesus, ele vem no quarto milênio, no quarto dia milenar. Depois então iria se passar 2.000 anos e completaria 6.000 anos, 6 dias da criação. E aí então Jesus retorna e entraremos então para o sétimo dia milenar, que é o milênio, que é o Shabat do Senhor, o descanso do Senhor. Nesta figura, Deus está querendo nos dizer que Jesus iria à nossa frente 2.000 anos, 2.000 côvados. E somente depois que passasse 2.000 côvados, é que o Israel de Deus iria seguir a Arca da Aliança. Porque nesse momento, quando se cumprir isso, vão se cumprir os 6.000 anos. E nós então iremos encontrar com o Senhor nos ares. Aí então, desceremos sobre a terra prometida, mas com corpos glorificados, santos. E aí então poderemos entrar no descanso do Senhor literalmente. Aquele descanso que apontou lá no Gênesis, quando Deus terminará toda a sua criação e vai descansar nesse dia. Quando o seu povo também que entrar nesse descanso, também vai descansar de todas as suas fadigas e todas as suas obras. Mas por que então o sábado literal de 24 horas se encerra em Cristo? Porque Cristo é o descanso. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é suave e leve, e achareis descanso para a vossa alma. Entenda, meu amigo, que quando Deus fala do descanso ali no Gênesis, do sétimo dia, não está falando apenas de um dia literal de 24 horas. Existe esse ciclo de 7. Na lei, sim, era para guardar o dia de sábado e o santificar. Mas quando Cristo veio, Ele cumpriu tudo isso. De maneira que em Cristo, nosso descanso, nós estamos aguardando o descanso que é a realidade de tudo aquilo.
quando nós iremos descansar com o Senhor de fato e entrar no Shabat do Senhor, no 7º dia milenar. E esse dia vai ser apenas, como diz o texto, não me lembro agora, mas a gente vai trazer ele aqui em outros estudos, é o início do 8º dia que aponta para a eternidade. Por isso é que ele lá no Gênesis não tem tarde e nem manhã, mostrando a eternidade desse dia. Então Deus não poderia estar falando do dia de sábado literal, porque o sábado literal nós sabemos que tem começo e tem fim, dura 24 horas. Eu queria que você estudasse mais a respeito disso e acompanhasse nossos estudos, porque hoje aqui falamos um pouquinho a respeito do 7º dia. Também na introdução à Semana da Criação, um vídeo que já foi feito lá no início, fala também um pouco a respeito do sábado. Mas a partir de agora, eu gostaria de usar a numerologia da Bíblia, e nós vamos estudar a numerologia da Bíblia, para que nós possamos entender mais sobre essa questão de cada dia da criação apontar para 1000 anos de trabalho de Deus, e o 7º dia apontando para o descanso de Deus. Nós vamos ver que esses números estão espalhados pela Bíblia toda. E eu convido você a continuar assistindo os vídeos que nós vamos colocar aqui no canal, para você entender o que eu estou querendo dizer. Respeita a sua opinião com relação ao sábado e tudo mais, mas o que a Bíblia nos relata a respeito disso, é isso que eu acabo de dizer para você e que nós vamos continuar a falar daqui para frente. Que Deus possa abençoar a sua vida. Ele está trabalhando, está chegando no final do 6º dia, e quando terminar esse dia, nós iremos então encontrar com o Senhor nos ares. Depois da cruz, já está quase se passando 2000 anos, ou seja, 2000 côvados. Está chegando o momento então de nós seguirmos a Arca da Aliança e encontrarmos com o Senhor nos ares. Se é que você entendeu o que eu estou querendo dizer. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te dar sabedoria e que você possa ser fiel ao Senhor e se esforçar para entrar nesse dia de descanso, no lugar de descanso do Senhor. Que Deus abençoe você.